Alô, alô, Várzea querida do meu coração. Aqui quem fala é ele, o primeiro dengoso da primeira campanha do RPG de Várzea, rumando para a segunda temporada, isso mesmo. Estamos chegando, finalmente chegando na próxima temporada do RPG de Várzea. Mas antes de chegarmos lá, temos uma última parada com a última one-on-one com ele, o meu querido amigo Breno. Isso mesmo, seja muito bem-vindo, Breno. Como é que você tá? Fale com o nosso público. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estava ansioso para minha sessão one-on-one, já que a gente ia fazer de outra forma. A gente ia fazer com o Cedric, mas os planos não quiseram seguir O que desse aconteceu jeito. mesmo? Eu tava sem Tá, luz, acertou. porque tava chovendo. E hoje tá chovendo novamente. Ou seja, se preparem pelas fortes emoções que vêm pela frente. Mas antes da gente começar, vocês têm que fazer aquilo, né? Aquilo que é muito importante, aquilo que é essencial, aquilo que faz com que o nosso trabalho tenha seus frutos, que é se inscrever, curtir, comentar, mande para um atrasildo, porque a gente está com o maior atrasildo da casa hoje com a gente, né? Então, assim, Felipe, né? Você mesmo, o mestre, hoje eu né? atrasei, mas eu não sou o maior Uhum. atrasildo, não. Até a sua one atrasou, cara. Para pra pensar. Uma coisa importante de falar também, o pessoal precisa colocar o sininho no YouTube, para toda vez que a gente estiver lançando um vídeo, vocês receberem notificação também, tá? Isso é muito importante. Muito importante. Mas assim, gente, antes da gente começar, eu queria só fazer aquele disclaimer básico de sempre, de que nem todas as artes que a gente está usando são feitas pelo nosso maravilhoso André. Algumas delas a gente usa como referência. Até a gente chegar naquele momento onde o André possa ilustrar todas, a gente vai ter que usar essas artes mais aleatórias. Mas se prepara que a gente tá chegando lá, mano. Tá chegando lá. Tá quase. Então, beleza. Podemos começar, Brano? É claro. Ótimo. Então, vamos lá. Sempre pronto. Ulfric, você está sentindo nesse momento uma sensação muito comum. Aquele bater forte de coração em meio à adrenalina que estremece o seu corpo inteiro. Mas tem uma coisa de diferente. Porque toda vez que o seu coração bate, a dor que estava localizada em um dos pontos do seu corpo espalha e preenche todo o seu ser. Tum, dor, dor, dor. Até que a sua boca, se preenche com aquele gosto usual e metálico. Sangue. Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você consegue ver é o sangue. O seu sangue. No chão, na sua frente. Porque você acabou de cuspir uma quantidade gigantesca. O seu corpo, você tenta se mexer, mas ele está preso numa armadilha de urso. Mas não feito para pegar um urso comum, um urso gigantesco. E essas garras que lhe prendem perfuram não só os seus braços, e o seu peito, mas a armadura que você traja, impedindo os seus movimentos e originando essa dor. Em volta de você, agora que seus olhos estão saindo desse desfoque de dor, você vê uma jaula de metal e madeira que por algum motivo caiu em cima de você, e o barulho, agora que seus sentidos estão voltando no meio dessa dor absurda, você escuta cânticos em uma língua que você nunca ouviu antes, ou pelo menos que se ouviu foi no meio de uma batalha. Mas essa língua, você vê que os cânticos em volta de você, e você vê esses goblinoides de pele azul, de roupa
tribal e fazendo, girando os seus bastões, enquanto eles riem e sorriem, comemoram uma caçada, uma caçada bem sucedida, porque eles conseguiram capturar esse homem gigantesco, mas não só esse homem. O que você vê, além, além dessa cena de derrota, você vê as crianças sendo arrastadas de um lado para o outro, sendo levadas pelos goblins, uma em cima do ombro, a outra com a perna e a cabeça sendo levada, até que uma consegue se desvencilhar e vem até a jaula e começa a bater na jaula. Me salva, Ulfric, me salva! E aí você vê que o Goblin central, o líder dos Goblins, em cima de um monstro, um ser de 6 patas e olhos que brilham numa cor, um azul tenebroso. O homem, ele dá com a sua lança, né? Ele puxa a pequena clavícula da criança com um puxão bem... É aquela lança que tem vários ferrolhos, né? Então ele entra na clavícula e puxa de volta, e você, paralisado por essa situação, consegue ver várias estátuas em volta de você, fora da gaiola. E aí você entende de onde veio as estátuas, porque a criança se torna pedra na sua frente. O que você faz? Ok. Cara, o Ulfric, ele tá desnorteado. Ele começa a ficar um pouco ofegante, né? Ele começa a escutar um zumbido eterno no ouvido dele. Parece que ele começa a desassociar aquela realidade toda e começa a ficar um zumbido assim fino, até que o som de um silêncio misturado ao caos que está acontecendo fora dele se torna real pro Ulfric. E ele meio que entra no modo ação. Eu tenho que fazer uma coisa porque senão a coisa não vai andar. Cara, ele começa a estudar a estrutura da jaula que ele tá. E ele primeiro olha a porta, sabe que a porta não vai ser o elo mais frágil. Não é Vai. uma, não é uma, pensa o seguinte, não é uma jaula é uma jaula de grade de madeira, mas é como se ela tivesse caído em cima de você, vindo Uhum. de cima. Ah, entendi. Sabe? Então não é como se fosse uma jaula que te colocaram. Não, caiu. Uhum. Mas é bom você saber disso. Eu tô preso numa armadilha, não é? Isso, de urso. Aquelas que fecham quando uma pessoa pisa em cima. Tá. Ele vai primeiro se desvencilhar disso. Você começa a se debater contra a armadilha de urso, a se debater contra a armadilha. E assim, a criança se tornou pedra na sua frente. As outras Aham. crianças estão. E, cara, o desespero, a situação, o foco que você está tendo, você finalmente consegue se vencer na armadilha e você olha para frente e você vê as 3 crianças caminhando com você, brincando uma com a outra na sua frente, enquanto você está seguindo pelo vale que a gente chama, pelo vale que cerca o acampamento. Você olha, ainda eu imagino que ainda no Fugoluta, né? Você olha para os lados, você vê que junto de você tem a Assustadiço, que tá com você, e as crianças estão brincando na frente enquanto vocês estão caminhando. Você teria vindo de cavalo? Como é que vocês vieram de... Cara, a distância é quanto, mais ou menos? Cara, Quantos já dias de pelo dia viagem de viagem. em cada coisa? De cavalo e a pé. Não, o que acontece? É que, primeira coisa, né? Basicamente, você tá descendo o vale, né? Uhum. Descendo o vale e então entrando num local onde basicamente são corredores de pedra, né?
São corredores de pedra, onde não é um vale, né? É como se fosse uma ravina. Melhor para você entender. Então, é como se fosse um labirinto, uma ravina em labirinto que você está entrando, né? Então, para você chegar no fundo da ravina, nesse momento, né, onde a ravina deixa de ser só a entrada e começa a virar o labirinto, já são 3 dias de viagem, beleza? Eu acho que assim, depende, porque o cavalo não consegue trotar, né? É muito acidentado. São quantas crianças? No caso, São 3 crianças, né? 3 crianças. Isso. Cara, então eu levo um cavalo que a gente reveza por conta de cansaço. Não, beleza, bacana. O bom é que você consegue colocar as crianças no cavalo, né? Deixa eu sei se for necessário. Bacana. E é isso, cara. Você tá 3 dias de viagem e você acorda dessa visão. Não é a primeira que você tem, né? Cara, o Ulfric, ele se levanta num sobressalto assim, tipo, levanta meio o corpo, olha pros lados procurando as crianças. Só que você tava andando, tá? Você não tava dormindo. Ah, eu é? Você tava andando. Ok. Tipo assim, você não tava dormindo. Aham. Tipo assim, você acorda e as crianças estão andando na frente, você tá andando do lado. É como se você estivesse sonhando acordado. Tá. Então, o Ulfric, ele só parece que ele... Descreve o Ulfric pra gente, só pra gente lembrar. Cara, Descreve o o Ulfric é um cara de por volta de seus 1,90, né? 1,95. Se você visse ele, você diria que ele tem 2 metros. É um cara robusto, 4x4, né? Como diriam. Tem cabelos pretos, longos, que chegam até passam do ombro, né? Hoje em dia já passam do ombro. São meio desgrenhados, meio desarrumados. Uma barba também bem grande, preta, que chega mais ou menos até o seu pescoço. Hoje em dia, já que ele não se barbeia há muito tempo, ele já não se preocupa com isso há muito tempo. Ele tem feições que são, não vou dizer que contam histórias, mas que representam alguém um pouco mais sisudo. Alguém que está resistente com várias coisas da vida. Né? Ele equipa em seu corpo uma armadura pesada. Né? Hoje em dia, é bem metálica. Essa armadura que um dia foi de Frederick, seu mestre, seu mentor. Essa armadura, ela tem nela como uma armadura de um guerreiro. Né? Uma armadura que, além de um guerreiro, também é um pouco reluzente para inspirar virtude nos outros. Né? Não reluzente mais para mostrar que aquele guerreiro não luta, mas para mostrar brilho para os outros. Além dessa armadura, ele tem uma capa em seu ombro que desce até um pouco depois dessa cintura. Na sua mão, o seu escudo de sempre. Na sua cintura, um chicote. É isso. Beleza. Você ainda tá voltando, né, cara? Então, a O situação. Ulfric, eu ia fazer uma comparação. O Ulfric, sabe quando um cara finge que tomou um soco, ele finge que tá bem? Sabe? Uhum. Aquela coisa do adolescente, tipo, brigou, não sei o quê. Pum, o cara levou um soco assim bizarro. Eu pensei E o que você cara, ia comparar a força dele com a do Útilo, porque. As comparações assim são. O... Parece que ele acabou de levar um soco, mas ele tá fingindo postura, sabe? Uhum. Ele de maneira alguma quer transmitir medo para as crianças. Uhum. E, quem tá guiando você por essa jornada, né? É a pessoa que sabe o caminho, a mercenária de Hélio, chamada Assustadiço, né? Que é a pessoa mais confiável do mundo. Uma tabaxi de onça pintada, né? Uma mulher gato onça pintada com dreads, carrega o arco, né? E você vê que ela tá andando na frente, né? Andando na frente
e principalmente olhando para trás às vezes para ver se vocês estão seguindo ela. O caminho, como eu falei, ele é mais acidentado, né? E é como se fosse um labirinto a céu aberto, né? Um labirinto natural, quer dizer, não parece muito natural, mas é um complexo de cavernas aberto, né? Um complexo de cavernas sem ser subterrâneo. Então, vocês conseguem ver o céu, só que as paredes aqui são de pedra. E a assustadiço tá guiando você. Ei, Gatuna, quantos dias pra chegarmos? Nós estamos quase lá, Ulfric. Quase lá. Até agora a gente não encontrou ninguém no caminho. Como é que você acha que vai estar até lá? Ela olha pra você e fala: É bom que a gente não tenha encontrado ninguém. Esse local é bem perigoso. Eu manteria essas crianças perto de você, Ulfric, se eu fosse você. Se eu fosse você. Você, além de nossa guia, também é nossa protetora? Como assim? Você vai ajudar caso algo aconteça? Você sabe que eu estou aqui porque o Hélio pediu. Acredito que ele não ficaria muito feliz se soubesse que algo aconteceu às crianças. Quem? Assim como a sua companheira. Quem que contaria pra ele? Ele escutaria histórias. Ele sabe se eu não retornar, é porque eu falhei. E ela continua andando, guiando você pelas ravinas. E aí uma criança, né? Você vê que ela vem traz para você, vem correndo para você e fala assim: Ei, tio Ulfric, ei, tio Ulfric. E aí ela pega tipo uma pedrinha, né? Olha que pedra bonita. Diga, rapaz. E aí, Me mostre. e aí você olha pra cara da criança e é a mesma criança que virou pedra. E você pisca e ela virou pedra. E pisca de novo e ela tá lá de volta. Tipo assim, e uma dor de cabeça assim preenche a sua têmpora, a sua consciência, assim, mas por um segundo você jura que você viu aquela criança. De novo. Cara, Enquanto... o Ulfric, ele. Ao mesmo momento que ele falou assim: Me mostra essa pedra, criança. Ele pega a pedra da mão dela, né? E fala: Qual o seu nome? Sarah. Sarah. Você já perguntou o nome deles. Mas eu preciso lembrar, Não, Felipe. mas Eu não aí lembro vai lá das pro crianças. episódio. A gente fez o nome das três hoje. Sarah? Quem mais? Ai, ai. É, ele dá a mão pra ela segurar. Beleza. Ela segura. E aí você vê que as outras crianças. Ei, a Sarah tá com o Ulfric, vou também. E aí você vê que uma das crianças pula nas suas costas, começa a escalar, a outra tipo, se amarra no seu braço e você tá tipo assim, andando, tendo que tipo assim, se equilibrar com as crianças. Assim. Uma de cada vez, uma de cada vez. Então Olha só. Aí eu. Ó, uma aqui no cavalo, uma no cavalo. Ele pega assim, tipo, ele pega literalmente tipo, pelas costas assim. Ele pega uma pelas costas assim e bota no cavalo. E a outra ele bota no ombro. Enquanto ele segura a outra com a mão. Uhum. E vocês continuam nessa situação por mais ou menos mais uma hora. Claro que tem um momento onde a criança se solta de novo e as pessoas elas descem a cavalo, voltam no cavalo. São crianças que nunca tiveram num local assim, né? Uhum. Até que uma delas grita, cara. Grita não de dor, pô, tranquilo. Ela grita: Ulfric, Ulfric, o que é isso aqui? Fala baixo, rapaz. E O que aí, que houve? ele vai e te mostra, e perto da parede, meio que se confundindo com a parede, você vê um rosto. Tipo assim, um rosto pedrificado, tipo assim, perto da parede. Quase que preso na parede, esculpido na parede. Assim, com a mãozinha saindo do negócio, e você vê que é um rosto gritando, assim, assim.
né? Tipo assim, uma cara de susto, uma cara de medo. Cara, nesse momento que o Ulfric, ele olha pra isso, ele faz um pra assustar disso. Você vê que ela tá em cima E de uma das partes tipo assim, ela escala, né? Ela é meio que. Ela não tem problemas de, tipo assim, de escalar, né? Ela tem facilidade com esse tipo de coisa, né? Então você vê que ela às vezes tá andando em cima, às vezes ela anda embaixo. Bem gato mesmo. E ela ele só, vai pra ele perto só de faz você. um. Ele faz um. E ele bota o dedo na boca assim, em tom de silêncio, e aponta pra parede. A assustadiço olha. Ela dá meio com um sorriso meio meio sardônico, assim, meio um sorriso de meio que tentando esconder alguma emoção. E olha pra você de novo, esperando sua reação. De quem que é isso aqui? Não sei. Cuidado redobrado agora, né? Mesmo pra você. Vamos lá. Olha, enquanto ela volta ao caminho, eu reúno as crianças Uhum. e vou utilizar minha habilidade de liderança com elas agora. Tá bom. Quero ver. Ele faz o seguinte: ele reúne elas, olha só. Essas são. Só um recap, Felipe. Essas são as mesmas crianças que estavam lutando lá e que me inspiraram a ter a habilidade de líder, não foi? Que elas estavam brincando É. Não foi? Você pode dizer que elas te inspiraram a ter a habilidade de líder. Se Foi! fosse. Essa foi a cena. Foi a cena do meu up. Do meu. E aí, é, cara, ele reúne elas e ela fala assim: olha só. Vocês já viram a gente lutar, não viram? Sim. Agora, mais importante de tudo, antes mesmo da gente lutar, é saber quando que a gente vai lutar. E jamais ser pego de surpresa. Pra gente não ser pego de surpresa, a gente tem que se manter alerta o tempo todo. E principalmente quando a gente está entrando em território de alguém que talvez não seja muito querido nosso. Para isso, rapazes, eu vou precisar de vocês. Vocês serão os meus soldados agora. Sempre quis ser um soldado. Ele... um deles puxa aquela espada de madeira que você deu pra ele antes. Agora, vou dividir funções. Quais de vocês é o mais velho? Eu, o cara da espada de madeira, tem tipo 8 anos. Você protege seus irmãos a todo custo. Com a minha vida. Você, a do meio, a criança do Eu meio, acho que são dois meninos e uma menina, né? dois meninos e uma menina. É, a menina que é mais nova. A menina que é mais nova. Isso. Você Uhum. fica sempre alerta para todos os cantos e me alerte de qualquer coisa que você ver de estranho, Sim, senhor. tá? Como isso aqui da parede, foi perfeito. E você, pequena, suma de todo mundo, menos dos olhos dos seus irmãos, Tá bom. ok? Uhum. É isso. Sentido? Aí todos os três, a menina já tava olhando para outro lugar, né? Então todo mundo fez, menos ela. Aí o irmão dela dá uma cotovelada, ela vai, sobe com a mãozinha. Mas você vê agora as crianças muito mais alertas. Faz seu teste. Vou fazer o teste agora. É mais carisma, não é? Isso. Tá. Ó, bora lá. Ai, vamos lá. Rolar. Agora, não vou nem olhar. Você precisa olhar, cara. 8. Sucesso. Parcial.
Sucesso. É sucesso. parcial. Ainda sucesso. Hum, Então, qual vai ser a sua escolha? é um plano que dê certo. Beleza. É esse. Foi o que eu designei, É. uma função pra cada um. Ah, eu gosto Dessa dessa ideia. forma, Gosto dessa ideia. existe uma possibilidade de dar certo. Você agora tá. O grupo agora está muito mais alerta. Os passos que antes eram passos equidistantes, longos, agora são muito mais cuidadosos enquanto você anda pelo Ravina. Até um ponto onde as paredes, elas, em vez de se estreitarem, elas alargam. E é como se fosse uma clareira. Uma clareira no meio do labirinto. Você vê no meio dessa clareira várias daquelas estátuas que você viu antes. Umas 5, umas 8 estátuas paradas em diversos pontos diferentes da clareira, fazendo como se fosse uma floresta, uma pequena floresta de pedra em meio a essa clareira. Faz pra mim um teste de detectar realidades ou sabedoria. Wisdom, né? Tá. Putz, Wiz é baixo. Eu sei. Ai, caralho. Mas você tem mais um, tá? Por causa da visão. Vou falar ainda. Você tem que lembrar disso. 4. 4? Marca XP. Aham. Marquei XP. Ai, que bonito. Quando é pra falhar, não falha, né, cara? Você começa a andar no meio, a se aproximar um pouco mais dessa clareira. Aham. E a sua visão, ela é bombardeada pelas informações que você teve antes. Você começa a ver você mesmo chegando no centro da clareira, a armadilha te fechando, a gaiola caindo. Você começa a ver tudo, a sua visão se concretizando mais uma vez. E é como se o seu cérebro começasse a brigar com o seu corpo para poder ver quem é mais forte. E você sente essa onda psíquica de dor chegando na sua alma novamente. E você que estava em pé cai como se fosse uma automático, assim, antes de chegar no meio do lugar. Você sente essa dor e ao mesmo tempo você escuta uma vozinha puxando você e meio que tentando te tirar dessa situação. E ela fala: tem gente vindo, Ulfric, tem gente vindo. O segundo menino se sai, assim, você vê que a mais nova, você consegue ver que fugiu e se escondeu. O mais velho tá lá com a espada de madeira seguindo ela, mas ele, o do meio, veio te contar o que estava acontecendo. E você vê que ele consegue quebrar a sua visão a ponto de você ver ele agora na visão. E você olha para ele e você vê ele sem, tipo assim, com o pescoço, com a garganta rasgada, sangrando e, tipo assim, com um goblin mordendo a orelha, saca? E aí você volta ao normal e você tá tentando se segurar entre essas possibilidades do que tá acontecendo e do que não tá, e você começa a escutar passos, e mais do que passos, rastejo de uma longa cauda andando até essa direção de um lagarto, e você consegue quebrar essa visão por um segundo, mas é claro, você não foi surpreso, mas ao mesmo tempo, por causa da sua falha, você não consegue se preparar muito bem, mas queria saber. Você vê então, né? O xamã em cima do basilisco vindo na sua direção, e em volta dele vários, sim,
uma turma de 15, 20 goblins em volta. Cara, o Ulfric, ele tem essa visão meio... Essa visão, ela fica meio turva antes de virar uma visão real, né? Aham. É como se ele estivesse focando na criança e daqui a pouco ele foca no fundo e vê toda essa figura, né? Cara, ele se levanta assim e ele olha pra criança e fala: proteja seu irmão, seu irmão. Se aproximem de mim, vem pra cá. E ele olha pra cima e pergunta: quem são vocês? Cara, o Ulfric, ele tá puto. Ele olha pro lado, ele olha pro outro, ele procura assustar disso. Cara, que assustadíssimo, cara. Filha da puta. Caraca. Ai, desgraçada. Sem nem falar a língua dos caras. Olha isso. Algum de vocês fala minha língua? Você vê que o homem com. E você vê, né? O basilisco tá ali, né? Então eu imagino que o Uf tá olhando na direção do xamã. Como é que é? Tá olhando na direção do xamã. Tá, faz o teste de constituição. Por quê? Ué, porque o basilisco, você olha no olho e você começa a virar pedra. O xamã tá em cima do basilisco. Faz o teste. Eu perguntei. O cara joga D&D tem um tempo. Não vou ter contra o basilisco, cara. Maneiro. Nunca. Que bom. Vai se divertir. 6. 6? Aham. Missão resgate do Ufric. Primeira coisa da cara, você olha pro xamã, né, tentando chamar a atenção dele, tentando fazer o negócio. Você vê que os goblins começam a avançar, né? E meio que a começar a cercar. E você pediu para eles ficarem perto de você, né? E aí você começa a ver, a sentir os seus movimentos lentos. Assim, você começa a se sentir letárgico, se sentir. E você sabe que é bem provável que você tenha começado a se tornar pedra. Uhum. Beleza. O movimento tá na sua direção. Tá. Cara, pra deixar claro, né? Você vê que todos eles são meio selvagens, nenhum deles tá vestindo muita roupa. Você vê que eles estão, tipo assim, meio povo da areia, saca? Só pra deixar claro. Cara, o Ulfric, ele vai tentar, no carisma, manter a postura dele. Como assim? E vai fazer o seguinte. Ele vai começar a fazer mímica para poder ver se eles conseguem entender. Ele fala assim: nós estamos de passagem. Caralho. O moleque caiu do nada. Ó, e foi o Eric, do Caverna do Dragão, que segura o escudo. Acabou de cair lá de cima. Sinais. Ai, ai. Ele fala assim: nós estamos de passagem. Essas crianças sofreram o horror da guerra. Eu quero ver mais gestos do Breno pra eu ver como é que ele tá falando guerra. Não. Essas crianças sofreram o horror da guerra. Seus pais foram mortos. Aí você vê que uma das crianças olha pra você, nossos pais foram mortos. Ela começa a chorar. Preciso levá-los para abrigo. Ele faz um sinalzinho de casa, assim. Cara,
É o last try antes de batalhar. Se for possível a batalha, porque o Wolf já tá fraco. Vai E é lá, isso, faz o então tô no teste carisma. de Posso fazer o carisma. teste? Ok. Mas pra deixar claro, são selvagens. é, a chance é de, tipo assim, de você não conseguir nada, mesmo se tiver um bom sucesso, tá? Tá. 13? 13. Eu diria que o O seguinte, dado não apareceu pra mim, caraca. Meu sucesso de 3 aparece. perseguição. Daqui a pouco tá caindo outro boneco. É. Ufra, que eu vou dizer o seguinte: você começa a fazer isso, a fazer os movimentos e tal, e a levantar a voz e tal, e na verdade o que mais está acontecendo não é que eles estão, na verdade, afastando meio que. Você tá vendo que eles são meio assustadiços mesmo, saca? Não assustadiços, você entendeu, né? Você vê que quanto mais movimento você está fazendo com o seu corpo, mais expansivo você está ficando, mais eles estão, tipo assim, andando para trás, meio assim. E claramente que eles. E você lembra, né, da sua visão de que tinha uma armadilha, uma gaiola, meio que eles atacam só quem tá muito fraco, saca? Por isso que eles usam. Por isso que eles usam o basilisco para petrificar. Assim, eles claramente eles são uma cultura de assim, você só mata aquilo que tá fraco, tá? Assim, e você vê que Uhum. você falando de criança e tal, tá deixando, assim, falar de criança, falar disso, deixa só você parecer mais fraco. Na verdade, o que você tem que fazer é parecer forte para eles. Assim, o que você fizer e parecer forte, você parece que assim, você consegue impedir ele de atacar e talvez conseguir uma. Mas antes você precisa fazer mais um teste de constituição. Ai, rapaz, o pior que eu tenho. O Ulf que é brabo em Constituição. Eu sei, É pra ele ser brabo em eu Constituição. sei. Esse é importante, tá? Esse é bem importante. 13. Ah, 13. tá. Graças a você Ufa! o Ulfric, assim, tem a visão dele virando pedra, e aí você vê que você consegue tirar o, a imagem do Urucubaca. basilisco, e aí você consegue. Foi. Você sente esse seu movimento voltando ao normal. E você vê que os goblins meio que estão parados, você vê que eles puxam, tipo assim, eles têm fundas, arpões, mas tem o homem em cima do basilisco, né? Que tá literalmente assim, em cima desse lagarto, meio cachorro, meio lagarto gigante, andando de um lado para o outro. E você vê que eles estão, entre você e eles, tem o centro da clareira, né? Que é Uhum, onde você entendi. lembra que tá a armadilha. E você vê que eles não estão avançando nessa direção por causa que eles sabem que tem a armadilha ali, né? Então ele fala assim: então vocês têm duas opções. A primeira, vocês nos deixam passar por aqui. E a segunda, nenhum de vocês sai daqui com vida. A escolha é de vocês. Você vê que um arpão voa na sua direção. Assim, te erra por milímetros. Você vê que eles. Yeah! E começam a jogar arpão na sua direção. Assim, você vê que nenhum deles é as fundas, os arpões, Uhum. por causa do jeito mais. Você fez assim, né? Você mostrou, se demonstrou fraco. Não, eu fiz assim, ó. Escolham. Eu fiz, tipo, ó, escolha de vocês. Não demonstrei fraco, cacete. Fraco pra caralho, tá falando, porra. Fraco demais. Toma arpão. Começou voando. Ai, ai. Faz um teste pra mim de destreza. Tá. Qual que é a sua prioridade aqui? Cara, prioridade em quê? Eu quero proteger as crianças. Imaginei. 7. 7 é falha parcial, sucesso parcial. Cara, Sucesso parcial. eu acho que você tem que tomar
Um D4 de dano, mas Eu posso tomar um arpão pra poder salvar, para poder proteger basicamente é o as seguinte, crianças. eu imagino que começa a vir os arpões, você começa a pegar eles com o escudo, né? Tum, 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 até que, sim, você tem que fazer uma escolha. Ou a criança, ou você. E aí você escolhe você. E aí, assim, a primeira leva de negócio, você vê que em volta de você tá uma chuva de pedras, de arpões, mas você. De javelins, né? Mas um deles está na sua perna, mas as crianças estão intactas. Tá. Você vai rolar o dano aí? Como é Não, que vai você ser? sempre rola dano. Eu não Tá. rolo nada. Dano. Bom Qual de vai ser o dano? DW de DW é isso. Mas você não Qual precisa vai fazer ser o nada. dano? Um D4. Tá. E lembra de tirar a armadura, né? Um D4, vamos rolar aqui. 1 Então, um de dano. é 1 de dano. 28. Vocês veem que o Ulfric ele começa a defender todas tipo, flechas e tudo que tá vindo na direção assim nele. E uma trisca assim na coxa dele, assim. E cai no chão. Tipo, ela arranha assim a calça e tira uma lasca da pele dele assim na perna e crava no chão. Uhum. Nesse momento, o Ulfric ele olha para as crianças e fala: venham comigo. Ele olha pra vocês, ele olha. Porque é a única opção, cara. É tipo, é isso, eu falo, se vira aí, ó. Foge. Venha comigo. Eu pego a menininha num braço, Aham. dou a minha espada pro menino mais velho. Caraca. A criança de 8 anos, você dá a short sword pra ele, ela começa a arrastar, né? É uma short sword, é, tipo, a espada. É a espada do meu pai. Antes dessa criança, antes de chegar na idade dessa criança, eu já carregava essa espada. É porque eu vi que era tipo assim, aquela criança gorda, sabe? Aquela criança... Na prática ela não carrega, não consegue carregar? Cara, eu 8 acho que ela anos. consegue carregar, ela não consegue usar. Não consegue usar? Não. Então, ok, vai ser inútil. Não precisa. Eu pensei se fosse possível. Não, mas é porque eu acho que Então, não. É, uma criança de 8 anos, eu acho que não conseguiria usar uma short sword, não. então ele pega a menininha no braço aqui esquerdo, ele bota o escudo no braço direito, ele olha pra vocês, eu acho que vocês fizeram a sua escolha. E cara, ele vai começar, ele vai já atacar o escudo em alguém, né? Na direção de um dos goblins. Quero saber, eu posso saber quantidade, como a gente vai fazer essa cena assim? Então, Quantidade de depende da sua inimigos. estratégia. Eu acho que se você tiver tentar matar todos os goblins, você morre. Mas Uhum. você saberia disso. Tipo, se a sua estratégia for enfrentar todos eles, você vai perder. Tá. Você tem que ter uma estratégia clara. Você sabe, assim, você sabe que os goblins eles se assustam fácil e é isso. Se Cara, você for tentar enfrentar, a minha estratégia é a seguinte: fazer eles se moverem na batalha a ponto de eles esquecerem a armadilha do meio da, da clareira. E fazer com que eles caiam ali. mas eles Parte caiam deles. ali? Mas como assim Aham. eles caiam ali? É uma armadilha que pega uma pessoa, pega uma criatura. Eles caiam Fez, ali? você fez parecer tipo, que era uma redomazinha assim, tipo, Não, grandinha. é uma armadilha de urso. E aí depois eles jogaram a gaiola Então, entendi. Pensava que essa gaiola tava com uma armadilha lá em cima, tipo, pra cair. no céu. Não Não, sei, não, não. não sei. Então essa gaiola foi Maneira, tipo, só né? colocada assim, tipo, Foi botaram em uma mais. cima. Exatamente. Entendi. Aham. Então, entendi agora. Mas assim, Tá. o que eu tô te perguntando? Tipo assim, é porque eu acho que você enfrentar uma horda de goblins sozinho, cara, eu acho que o Ulfric até conseguiria, sem as crianças, sabe? Aham. Porque basicamente é isso. Você vai ter que enfrentar a horda de goblins. E proteger as crianças ao mesmo tempo. Exato. Então, assim, eu acho que você precisa de uma. O que o Ulfric vai fazer para
tipo assim, fazer com que esses goblins parem de lutar, saca? Eu acho que é isso que você tem que pensar, entendeu? É jogar o xamã deles no chão, né, cara? Pra mim é basicamente isso. Eu preciso derrotar o líder deles. Uhum. Então, são ataques. Eu vou fazer o seguinte: o Ulfric ele vai sempre ricochetear o escudo dele. Porque ele não quer olhar no basilisco novamente. Uhum. Então ele vai sempre jogar em algum lugar pra ricochetear e bater no xamã. Vai tentar fazer isso quantas vezes for possível. Entre isso, ele vai se esquivando com a criança, com as crianças, né? Posicionando as crianças para trás dele, né? Sendo protegidos por ele, e a menina no braço dele. Então ele vai estar se posicionando numa posição de esquiva, né? Enquanto ele tenta atacar ao máximo o xamã que tá lá em cima. Você tá correndo na direção do xamã ou você tá correndo em volta? Você tá, tipo assim, se desviando ou você tá se deslocomovendo para alguma direção? Só pra eu Eles entender. estão fazendo um movimento de arco em mim, de Eles estavam cerco, um semicerco, famoso semicírculo. Isso. um semicerco. É, cara, esse vai ser o primeiro movimento de investida. Ele vai tentar ricochetear o escudo dele em um dos. São goblins? São goblins, né? Isso. Ele vai tentar ricochetear o escudo dele em um goblin pra bater Mas, no xamã. só pra lembrar, tu sabe que pra você poder bater em duas pessoas no mesmo turno, isso é um movimento de level up, né? Assim, isso aí é uma habilidade. Por favor, depois pega isso. Porque você fica usando essa porra sem ter uma habilidade, aí não dá pra ser teu amigo, né, mano, né, Breno? Então pegue depois, se você quer ter essa habilidade, pegue essa habilidade. Boa. Boa. Beleza. É, Boa. mas você pode. Eu deixo você bater no chão e bater no xamã sem problema. Eu gosto da Tranquilo, ideia. então. Então faz pra mim Um a Rack and distância. Slash. Pra você conseguir acertar o seu ricochete no xamã, você precisa chegar mais perto. Porque é claro. Preciso chegar mais perto. Porque não é far, né? Não é como se Claro. pudesse lançar o. Então, assim, é uma distância. Você tem o reach com. Né? É como se fosse a distância de uma lança, né? Não é como se você consegue. Até poderia, né? Mas eu acho que por ricochetear fica mais difícil. Não, e também é porque você tem que pensar, né? Você não consegue acertar o branco do olho de alguém com o escudo. Você consegue acertar só Sim, assim, na distância de uma lança, né? Que é a mesma sim. coisa do escudo Capitão América, né? O cara não lança a 2 km. Então, assim, Tranquilo. vamos fazer o seguinte: e tem várias estátuas também, né? No campo de batalha. Então, além Boa. Uhum. dos negócios, então, beleza. Faz pra mim um hack and slash pra gente ver como é que vai ser. Tá. Vamos lá. Destreza, né? Uhum. Ele está mirando no xamã, né? Mirando no xamã. Xamã ou no 10! Matue? Faz. Rola o dano. Rola o dano. É o prefeito abaixa a passagem que tá muito caro. Matui! Você já Ai, viu ai. Cara, eu quero muito, cara. Eu quero muito fazer um personagem nesse mundo que fala que nem o Rei do Kuduro. O Rei do Ouro Negro, sabe? Quê? O Príncipe do Ouro Negro, o Rei do Kuduro, que ele fala Ghostway. Eu quero muito fazer, cara. Eu asmei. Mas Ai, ai. beleza. Deixa eu rolar Rola aqui. seu dano. Um D10. Qual que seria a penalidade de um sucesso parcial mesmo? Você vai tomar um ataque, né? Ah, tá, entendi. É um D10, só puro D10, que a gente não joga há muito tempo, que eu esqueci. É É um um D10 D10 mais o quê? mais sua destreza. Tá. 12 de dano. É muito dano, cara. É muito dano. Cara, o Posso narrar só os pode, pensamentos do pode. Ulf nesse momento? Cara,
O Ulfric, nesse momento, ele entrou naquele modo de luta ou fuga que ele tava na cena mais trágica possível que poderia acontecer, né? E ele quer fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, no momento que ele fala assim, olha, ele pensa que, cara, ele lembra do Frederick falando com ele. Sempre comece com o seu melhor ataque. Com um ataque com mais força. Porque mesmo que mesmo que seu adversário continue lutando, ele estará desestabilizado. E aí ele tenta atacar com a maior força possível. Ele joga no chão assim, e ele bate no chão e vai pra cima na direção do Xamã. E aí você é contigo. Do Matue? Mas assim, o, É o nome dele agora. claro que o Matue, o nome desse personagem era Matue, né? Porque não tem mais cabeça. Você vê assim, o escudo passa rente no pescoço do xamã e cava na parede atrás dele. Né? Você vê que a cabeça rola e que o basilisco que estava com ele embaixo, você vê que ele começa a ficar meio feral, né? Porque não tem ninguém mais. E aí ele começa a rugir e a brigar em volta. Você vê que vários dos goblins olham para essa situação e você vê que eles estão lá, tipo assim, tendo que lidar com o basilisco ainda. O escudo tá na parede. Você vê que alguns goblins continuam lançando arpão para você, mas alguns outros estão, assim, tentando segurar o basilisco, e aí alguns estão virando pedra, outros não. Mas você vê que, tipo assim, o fato do xamã ter morrido meio que destabilizou aquele lado da batalha. Mas você vê que ainda tem aquele monstro feral ali rolando, né? Agora, Uhum. a estratégia é fugir. Beleza. Ele já tem problema pra lidar. É isso aí, ó. Toma basilisco pra você. Vocês não tinham um basilisco? Agora controla, filho. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fugir? Qual que é a sua estratégia? Cara, Sebo nas canelas? Qual que é o... o Ulfric, ele olha pras crianças e fala assim, ó. Agora é o momento de fugir. O seguinte. Vou te jogar ali em cima, você pega o meu escudo pra mim. Lançamento de anão. Mas assim... Não, mas é sério. O Ulfric, ele vai fazer um pezinho pra ele poder pegar lá em cima. Ele vai segurar e ele vai puxar com a mão. Tipo, Não, beleza. Eu fico imaginando, eu fico usando as crianças durante a batalha, sabe? É porque, cara, o Ulfric, assim, ele... Por mais que ele tá descansando muito bem, ele não tem noção de infância, né? Sim. Porque ele tava desde cedo, tipo, na rua, ou o máximo de infância foi o que ele quis dar pro Cedric, que ele Sim. botou ele no orfanato, porque ainda assim a infância é em si, entre aspas, preservada, né? Pra ele, não. Ele virou um adulto a partir do momento que a mãe dele morreu. Pega o escudo e o Ulfric começa, então, com as crianças no colo, a sair correndo fora da situação. Você vê que os goblins ainda estão lá lidando com o basilisco, metade virando pedra. O corpo do xamã do Matue foi tão... Foi ele continua preso no basilisco, né? Então você vê o sangue do goblin caindo de um lado para o outro, enquanto os goblins estão tentando imobilizar e tal. E você começa a correr. Eu imagino que você não olharia para trás. Não olhei pra trás de jeito nenhum. Até que cai 3 flechas na sua frente. E você vê se descendo do penhasco, assustadiço. Ela olha para você e é por ali. E ela aponta para um dos caminhos, assim, entreveados numa pedra, bem escondidos. Depois da clareira, você vê que ela aponta ali. É ali. O campo dos refugiados. É ali. Cara, o Ulfric, ele fita ela com os olhos de ódio. De ódio, assim. Só que o pensamento do Ulfric nesse momento é de que ele não tem garantia de que ela é completamente desonrada.
Porque ele nunca viu as coisas darem completamente errado pra ela ter que agir. Uhum. Nada nunca saiu, tipo, ó, se eu nunca não saberia se eu morresse, ela não iria pegar as crianças. Eu É entendo. basicamente isso. Ele não duvida da honra dela. Uhum. Ela Eu fala, acho que ela é mais útil assim do que em campo de batalha. Pode falar. você vê que ela entra primeiro no entreveiro entre as pedras. E o que era um corredor largo, né? Um corredor que agora virou meio que cena de jogo, onde você tem que ficar andando de um lado para o outro, de Tela de lateral, loading. saca? Tela de loading, assim, ó. Exatamente, exatamente. Exatamente. Enquanto você está andando, né? Você vê que as crianças também estão. Para elas é mais fácil, mas ao mesmo tempo é aquela situação desconfortável, né? E o que antes um local extremamente silencioso, um local que parecia um deserto de pedra. Você começa a escutar barulho de gente, cara. Barulho de multidão. Próximo, assim. Uhum. E assim, quando você começa a sair desse buraco, você vê o que é basicamente uma outra clareira daquela, similar à outra clareira que vocês viram, só que com tendas. E você vê que ela tá fechada e só tem esses tipos de corredores. Você consegue ver de um lado, do outro, do outro. Mas é como se fosse um local que não tem conexão com o resto dos labirintos. E por isso que, tipo assim, meio que tem um isolamento acústico por causa das paredes da Aham. ravina. E você vê, né? Assim, muitas tendas. Quantidade bem grande de tendas, assim, à distância. Você vê que tem, tipo assim, já chegou nas paredes, assim, de quantidade de tenda. E você vê um local com barulho de gente, cara. Com gente falando, gente chorando, gente rindo. É uma cidade escondida, cara. E aí você vê que as crianças, elas olham para isso enquanto elas estão saindo. É, você vê que elas começam a chorar, se elas ajoelham chorando, assim. E você vê, né, uma quantidade, o campo de refugiados do norte, na sua frente. Cara, ele vê algum símbolo? Cara, você vê vários símbolos. Você vê símbolos de família, assim, é, nas tendas. Você vê que tem tendas que estão cheias de heráldica de orc, assim, com letras órquicas. Mas assim, nenhum dos. E você vê, né? Os estandartes de Angar, né? Tem algumas das tendas, quanto mais ao centro, você vê a faca você lembra da corrente com a faca na ponta, né? E você vê, tipo assim, umas tendas bem mais arrumadas, com o estandarte de Angar. Você vê até uma bandeirinha da Tundra do Norte, bem lá no centro também desse local. Você vê que tem as bandeiras das cidades perdidas, das cidades do norte, você vê que é uma situação. Cara, o Ulfric, ele respira fundo, assim, em tom de alívio. Em tom de alívio. Mas, ao mesmo tempo, ele tá desconfiado porque deu certo. A Sostadiço olha para você e você sabe que eu tenho que te levar para os líderes, né? Vamos. Vamos lá. Crianças, não desgrudem. Ele bota a menininha no ombro e é Aham. mão pros dois meninos. E aí você começa, né, a andar por meio desses corredores de gente, você vê de tudo, né, cara? Você vê gente machucada no canto, meio ferrada, gente chorando, gente, assim, várias crianças andando de um lado para o outro, correndo, pegando coisas, pegando maçãzinha aqui e tal. Você vê que tem adultos, né, conversando, e entre os refugiados você vê também pessoas armadas.
assim, pessoas armadas e meio que, assim, olhando de um lado para o outro como se fosse meio parte da milícia local daqui. Você começa a ver, você consegue ver também famílias que foram deslocadas pela guerra, famílias que foram, que tiveram suas casas destruídas pelo frio. E todo mundo aqui meio que vivendo essa semi-vida, né? Essa entrevida, esse momento de não estar instalado completamente, mas ao mesmo tempo de não saber se ainda existe o local para voltar. E quanto mais você vai chegando ao centro do campo dos refugiados, né, mais perto daqueles baluartes que você viu, você vê também que parte desses baluartes são uma tenda de médicos, né? E você vê várias médicas da de Angar, né? Várias clérigas de Angar fazendo curas e trabalhando para poder trabalhar, para poder curar crianças, adultos, velhos. E você vê justamente que as, as cléricas de Angar estão trabalhando principalmente para poder manter a saúde desses refugiados funcionando, né? Vamos dizer assim. Aham, aham. E quanto mais você vai chegando no centro, você vê que tem um local no centro onde não tem tenda. Talvez seja o único local onde não tem tenda. E é uma fogueira. Uma fogueira no centro do negócio e tem cadeiras em volta da fogueira. Bancos. Como se fosse meio que um pequeno anfiteatrozinho, saca? Onde as pessoas podem sentar e ver. E enquanto você está andando pela cidade, você vê que as crianças reconhecem pessoas. As crianças veem gente de Tundra do Norte e conversam, e você vê que as pessoas de Tundra do Norte ficam felizes e partem para poder avisar uma outra pessoa. Enquanto você está chegando nesse centro da- do campo de refugiados, você vê uma moça, uma mulher de cabelo vermelho. Cara, ela é quase do teu tamanho, assim, robusta também, assim, bem 4x4, como você diria. Ela tem um cabelo vermelho, um rosto levemente pintado, e ela carrega uma espada de 2 mãos nas costas, que tá com a lâmina num pano que segura, como se fosse uma pele de alguma coisa. Esse é aquele momento do filme que o Ulfric olha pra ela e toca aquela musiquinha no fundo. Aí ela chega pra você e te dá um tapa no rosto, né? É basicamente isso. Você vê que ela olha para você e. Quem eres tu? Sou Ulfric, líder do Triunvirato. Ela olha. Vejo que trouxestes essas crianças de volta para nós. Muito obrigado, líder do Triunvirato. Não há de quê? Sarah, Dicky, vocês se deram bem, seus pais estão aqui, estão bem, eles esperam. E aí você vê que você vê que eles descem do Aham. negócio. Do ombro e tudo mais. Tia Igna! Você vê que eles vão correndo até ela e abraçam ela junto todo lado. Você vê que ela começa a fazer carinho nessas três. Eu vou pedir pra alguém levar vocês pros seus pais, tá? Você vê que assim, ela começa a fazer carinho nos três e você vê que ela puxa os três com um braço só e dá pra um outro soldado que tava passando. Ulfric, muito obrigado por ter trazido nossas crianças de volta. Fiz uma Nós não, promessa. Somente a cumprir. nós não sabíamos se elas tinham sobrevivido. Não sabíamos se elas tinham ficado para trás, se elas tinham ficado na estrada. Por isso que nós mandamos Assustadiço. Muito obrigado, Assustadiço. Aí você vê que a Assustadiço faz uma mensura para ela. E meio que já tá meio que sumindo no meio da multidão. E as nossas companheiras, as outras clérigas de Angar, onde elas estão? No cerco a Trono do Norte, elas fizeram um sacrifício para que seu povo pudesse fugir.
Elas ficaram. Você precisa nos contar sobre isso. Aí você vê que assim, sente-se. Aí você vê que ela aponta sente-se na minha tenda. Eu vou pedir para alguém levar alguma sopa quente para você. Enquanto isso, eu vou chamar todos os líderes e você nos conta. Pode ser? Pode ser. Igni, você é de Tundra do Norte? Sim, eu sou a chefe tribal de Tundra do Norte. Um prazer. Ele vai pra mesa. Ulfric, você já foi na minha cidade? Antes de pegar essas crianças? Não sei. Felipe, já passei por lá? Não, a primeira sessão foi lá, né? Aham. Então. É isso que ela tá perguntando. Já. Já passei por lá. Quando? Não muito tempo antes de irmos salvá-la. Salvá-las, né? Porque a cidade, infelizmente, ainda está ocupada por aqueles malditos lagartos. O que é uma cidade se não seu povo? Você tem um ponto, Ulfric. Qual que é o seu sobrenome, Ulfric? Eu tenho sobrenome? Eu tenho sobrenome? Eu acho que você tem sobrenome, mas que eu. Eu nunca. Eu voltei o remédio! Eu voltei! Porra! Nem eu! Isso! Nem eu, nem Marcelo pensamos no sobrenome pros Cara, meus que pensaram, personagens, é a cara. Landria, não é? Boa, é isso mesmo. Cara, só que a gente nunca usa esse desde. Mas você vê que ela olha pra você. Bom saber, Ulfric. Eu lhe chamarei quando estiverem todos aqui. E você vê que Ok. ela vai na direção. Você passa uma boa parte de meia hora na tenda, né? Você vê que é uma tenda simples, que tem alguns papéis em cima da mesa, que tem uma cama tranquila. Trouxeram para você a sopa, né? E você, por um segundo, você pode descansar um pouco da viagem, né? E aí te chamam. No centro da fogueira, você vê o que são, deixa eu contar aqui certinho. São 2, 3, 4, 5 figuras. Beleza? Uma figura, você vê claramente que não é um humano. Você vê que ele tem traços de água no próprio ser. Você vê que ele tem guelras nas orelhas. Você vê que ele tem um cabelo meio azul, meio azulado, que ele tem joias ao longo do próprio corpo, e uma tiara, né, de ouro que cerca, que meio que moldura o próprio negócio, o próprio rosto. Você vê também que a pele dele é azul, os olhos dele são amarelos dourados, e você vê que na sua frente tem um meio Jin, um meio elemental de água, né? De água. Você vê que ele tá com as pernas cruzadas em japonesinho, né? Assim, em borboletinha. Você vê que ele e ele tá levemente flutuando no meio do lugar. E onde a chama tá apagando na direção dele, por causa do ar mais fresco que o cerca. Você vê também um anão. Um anão velho, cara. Velho. Você olha pra esse anão, o cara. Você olha, o nome dele é velho, sabe? O cabelo dele é branco, a barba dele tá muito rala, assim, meio pet, mas você vê que ele usa um chapéu meio vermelho e
e um óculos, sabe aqueles óculos de corredor, de Soldador. aviador antigo, Aham. saca? Além deles, você vê também uma mulher com uma túnica vermelha que vai até o chão, assim, e uma máscara. E a máscara é um rosto de mulher. Se você já jogou Ragnarok, eu imagino que é tipo aquelas máscaras das Valkyrias do God of War Ragnarok, saca? Que mostra só o negócio e que Sei. sobe em uma asa atrás e você vê que ela não senta. Ela tá em pé e sem se mexer, sem fazer uma mensura, nada. Você também vê a Igna, né? A mulher meio tribalista sentada ali. E uma figura familiar, cara. Você já viu essa figura antes? Um orc com piercings no corpo todo. Que um dia fez parte de uma, de uma tribo de orcs que andava e cantava, chamado Biquíni Orcs Cavadão. Caraca! E aí a gente vê ele Meu sentado em Deus. volta da fogueira. Meu Deus. Ai, agora que a gente é acusado de um crime. É, como sempre, né? Toda vez que líderes se juntam numa mesa, minha é pra eu acusar vocês de crime. Mas assim, Ai, ai. você vê que eles estão te esperando para se juntar neles. Ai, desde sempre eu me metendo nessa posição. Nessa posição. Ai. O Wolfric, ele chega até mais ou menos um centro deles, né? Uhum. E faz uma mesura para eles todos. Boa noite. Boa noite, Ulfric. O, o homem é meio Jin, fala com você. Eu sou Gautier. Eu era líder dos mineiros de água do norte. É muito prazer lhe conhecer. Afinal, você é um dos nossos heróis, não é mesmo? Se assim Essa, você diz. essa aqui, você já deve ter ouvido falar, é a máscara. A grande, a grande High Priestess, a sacerdotisa, a sumo sacerdotisa de Angar. Ela tem várias perguntas para você hoje. Você vê que ele, desse lado, você tem ele, Nicola, o antigo artífice do norte. Ele, ele dá um resmungo para você em anânico. E aquele é o antigo vocalista e percussionista do Orcs Cavadão. Nós somos os líderes da resistência. E é muito bom saber que você, o líder do Triunvirato, está se juntando a nós, Frigg. Fico muito feliz. Afinal, o Triunvirato é um grande companhia mercenária. Qual que é o... Quantos homens você tem hoje, Frigg? Quantos homens eu tenho hoje, Felipe? Você tem uns 30 homens, né, que a gente estabeleceu que sobraram. Mais o exército de ursos. Eu vou contar com mais exército de ursos. Não, eu tô contando com o exército de urso. Porque Tá. tinha 30 homens do Triunvirato antes da batalha, né? Tipo assim. Então, provavelmente você tem uns 35 homens. A batalha para recuperar meus homens foi árdua. Hoje em dia, na atual condição, temos 30 homens. E você vê que Mãos fortes, hábeis e dispostas a cumprir o seu dever. são poucos homens, Ulfric. São poucos homens. Aí, Bastaram. Ele fala: bastaram 5 para salvar Tunda do Norte.
Aí a Ignar olha pra você. Tundra do Norte não está salva, menino. Não está. Seu povo está. Como eu falei, a cidade ainda está ocupada por um bando de lagartos malditos. Isso aqui não é vida, Ulfric. Nós precisamos tomar o norte novamente. Aí você vê que a máscara fala, mas parece que não vem da voz dela, vem direto assim para a cabeça de vocês assim. Eu tenho perguntas para ele primeiro. Onde estão as minhas cléricas? É com muito pesar, minha senhora, que digo que suas clérigas se sacrificaram pelo bem do povo de Trunda do Norte. Não foi nossa escolha. Foi escolha delas. E a herege? Ela. Oi? Elas morreram em batalha. A herege. E a herege? A herege. Não sei por onde ela está. Você vê que a Igna. Ulfric. Eu imagino que você não estava sozinho. Assustadiço nos contou que você tem outros aliados. Sim. E mais esses 30 homens. Mas eu acho, mas não será necessário, não será o suficiente para vencermos a batalha. Nós nos reunimos aqui hoje porque nós temos um plano. Os orcs conseguem 50 homens habilidosos para nossa batalha. Jin tem algumas máquinas voadoras, alguns hábeis magos. O anão, você vê que ele cospe mais coisas. Ele tem um método de transporte. Ele consegue transportar todos os nossos combatentes de maneira até rápida. Ele olha pro e todos os homens de Tundra do Norte querem lutar. Mas isso não é o suficiente para vencermos a Criança do Norte. Nós precisamos de ajuda. E vocês, seus 30 homens, infelizmente também não são o suficiente. É questão de tempo que o Norte chegue a nós aqui. Eu imagino que vocês já descobriram o que eles estavam fazendo naquela cidade. Mas se não, eu uso conto. Eles estavam usando os nossos habitantes, sacrificando eles naquele altar, naquele monolito sangrento. Mas nenhuma das cidades do norte era suficiente para satisfazer a fome de sangue da criança. Mas agora, talvez nós sejamos o suficiente. Você vê que ela olha para os refugiados. Existem duas aglomerações de pessoas. Porque chamar isso aqui de cidade que seria suficiente, pelo menos que tem a maior quantidade de pessoas depois do norte. Aqui e fim dos tempos. Se a Criança do Norte descer, será ou para cá ou para fim dos tempos.
Nós estamos aqui hoje reunidos porque nós queremos te dar uma missão, Ulfric. Eu sei que é mais uma, mas é essencial. Nós precisamos nos preparar para a batalha. Cada um de nós. Preparar nossos homens, treiná-los. Agora, você vê que ela olha para você. Nós precisamos de fim dos tempos conosco. Eles são a cidade mais rica, com mais habilidades mágicas, com um exército mais poderoso nessa parte do continente. Nós precisamos que um emissário os convença a nos seguir em batalha. O Mufri parece ele tá incomodado com a ideia de voltar ao fim dos tempos, porque ele lembra da sua dívida. Meu destino já era fim dos tempos. Mesmo sem ter certeza de que isso aqui existia, nós órfãos, já estávamos em busca de um exército. Fim dos tempos é o nosso objetivo. Mas agora você saiba que tem uma guerra para ser lutada com esses exércitos. Sempre teve. Você não está sozinho. 5 tribos estarão do seu lado. Mais fim dos tempos. Nós precisamos do exército da cidade. Uma coisa. Preciso de suprimentos para o meu povo. Preciso que isso chegue o mais rápido possível. Ulfric, nós não estamos em condição. Se você quiser, pode trazê-los aqui. Talvez essa seja a melhor opção. Traga-os cá. E aí nós veremos o que fazer. Mas nós estamos... Você vê que o anão fala em comum pela primeira vez. Maldito, nós estamos já precisando de ajuda nesse sentido. Não podemos ajudar ninguém. E aí você vê que a Igna, ela... Pare, ancião. Se o seu povo vier para cá, nós iremos alimentá-lo. Nós iremos alimentá-lo. Confio em você. Mas nós precisamos. E aí você vê que a máscara fala. Nós precisamos da herege. Nós, as clérigas de Anga, só iremos lutar se tivermos julgado aquela que fingia ser uma de nós. Sinto muito. Mas vocês só têm essas crianças aqui. Só têm seus pais aqui por conta dessa mulher. Vocês só me veem de pé aqui hoje por conta desta pessoa. Então sinto muito. Não serei eu a entregá-la para vocês. Você vê que a Aigner olha pra você assim com uma cara de... Assim, claramente ela olhando nos seus olhos assim com uma cara de tipo... As clérigas lutaram ao seu lado. A confrontaram. Tiveram discussões. Mas são momentos de guerra. Elas aceitaram que o destino era inevitável e que elas precisavam batalhar lado a lado. Você vê que ela fala, elas não estão mortas. Ulfric, a máscara fala. Elas não estão mortas. Eu sonho com as torturas que elas sofrem todos os dias.
Saiba disso. Eu só colocarei minhas irmãs em perigo se nós pudermos mostrar o que acontece quando alguém viola a honra de Anga. Sua prioridade é realmente ganhar essa guerra? Nós subimos por causa dela. Nós viemos a esse continente para capturá-la, julgá-la e sentenciá-la. Nós estamos aqui prestando auxílio, salvando vidas, mas não era essa a missão guiada pela nossa deusa. Talvez, depois de completar essa missão, nós recebamos pela primeira vez a missão de expurgar a maldita criança do norte desse continente. Mas só podemos ganhar essa missão se concluirmos a anterior. Então, sim, a minha prioridade é ganhar essa guerra. Mas eu só posso ter certeza que essa é a nossa missão depois que a anterior esteja concluída. Então, Frick, pense muito bem se você não vai entregá-la para nós. Você vê que ela levanta e sai do negócio. Você vê que a Igna sussurra no seu ouvido. São 50 guerreiras com magia e milagres. Aí você vê que ela volta, né? Então, Ulfric, podemos contar com você? Com conseguir fim dos tempos para batalhar do nosso lado? Com o fim dos tempos, sim. Beleza. Você vê que ela olha... Vocês têm representantes em fim dos tempos? Alguém com quem eu posso falar? Nesse momento, não. Mas eu vou lhe contar. Fim dos tempos é controlado por 4 famílias. Ela olha pra você. E aí você vê que ela olha pro meio Jin, né? E aí ele assume. 4 famílias. Vocês precisarão, para chamar a cidade à batalha, de 3 delas no seu bolso. Como? Eu não tenho ideia. Mas vocês vão conseguir. Quem são suas famílias? Coisas que o Felipe não criou ainda. Perdão, já. É Ele porque tem informação de dentro, né, cara? Não, mas é porque você vai saber, né? Ele te conta quem são as famílias. Eu criei uma família ainda só pro one-on-one do Bruno. Mas eu ainda não... É que a gente vai criar junto, né? Mas... Sim. Tranquilo. Mas aí ele fala pra você quem são as 4 famílias, né? Você vê que ele te conta como a cidade funciona. Ele te conta o que cada família faz na cidade. E ele te conta a importância que o fim dos tempos vai trazer pra batalha. E você vê que, tipo assim, vocês passam uma boa parte de meia hora conversando e aos poucos os líderes vão te deixando até ficar só você e a Ignar ali. Eu falo pra Igna, eu falo assim, você sabe que é possível que isso aqui tem que se transportar para fim dos tempos. Bem possível. Eles chegam aqui antes de fim dos tempos. Fim dos tempos não é uma cidade que aceita refugiados bem. Os convenceremos. Isso pode ser a sua segunda missão. Talvez lá seja o melhor lugar pra gente batalhar. Eu preciso ir agora, Ulfric. Fique o quanto mais você quiser. Eu pedi para separarem alguns suprimentos para sua viagem.
Eu espero que você seja muito bem sucedido. Porque sem Igna, Sim. vocês falaram sobre meios de transporte rápidos. Teria como ser garantido para mim, para minha volta? Ela olha, você vê que ela fica meio assim, ela olha pro lado. Eu juro pra você que você não quer lidar com aquele anão. Tudo bem. Você vê que ela vai na direção dele e ele tá pronto. Vai lá. E aí ela aponta pra uma direção e aí você vê o anão com um trenó e 7 renas na frente. Papai Noel. E quando você falou de Chapeuzinho Vermelho, meu Deus, é o Papai Noel, cara. Agora fica mais claro ainda. Só não zoei naquela hora. Você vê o anão com o chapeuzinho vermelho, ele. E aí, tipo assim, com um trenózinho e as 7 renas. E você vê que, tipo assim, ele pede pra você subir, né? Antes dele ir, ele chega até a Igna e fala: vai ser uma honra lutar ao seu lado. Ele dá aquele aperto de mão, assim, de... Tomara que a gente chegue a lutar. Aí eu imagino que o Frick sobe no trenózinho. Quando ele tá subindo, a gente consegue ver pela primeira vez o campo de refugiado de cima, né? E aí você sente de novo a sua visão embaçar e a sua cabeça começa a doer e você vê no meio do acampamento um monolito se erguendo, assim, banhado em sangue. E aí você consegue ver pela primeira vez o que acontecerá se a batalha não, se vocês não ganharem essa batalha. A quantidade de vida inocente que a criança do norte irá consumir em seu caminho. E enquanto a gente estava escutando um ho, 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 a gente pode finalizar a nossa sessão. Arrepiei até a parte do ho, ho. Muito bom, cara. Durou um pouquinho mais essa sessão, tá? Durou um pouquinho mais, mas de resto, se o meu geninho não falou pra gente acabar aqui, então tá tranquilo. É isso. Tá tranquilo, tá de boa. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado por todos aqueles que estão conosco na Twitch e aqueles que estão nos vendo no YouTube, mas não se esqueçam, meus amigos, de deixar seu like, comentário. Comentem, gente. Comentário é tão bom pra gente. Comentário, sininho, inscrever, seguir a gente no Instagram, porque agora a gente tem social media, seguir a gente no Twitter e mais ainda, gente. Não se esqueçam de que vocês são... A gente faz isso por vocês. Então, muito obrigado. E muito obrigado pro meu amigo Breno ter me acompanhado hoje. Breno, você quer deixar só o último recadinho para os nossos ouvintes? A última palavrinha? Um recadinho é que a gente vai ter gravação no domingo. Já falei isso pra vocês há pouco tempo, mas vou repetir agora. A gente vai ter gravação no domingo da nossa sessão no dia 4 de fevereiro. Que a gente vai ter gravação com o nosso grupo inteiro. Desde o fim da primeira temporada a gente não gravava isso. Agora a gente reinicia a nossa segunda temporada com o grupo. Muito bom recadinho. Muito bom recadinho. Pensei que você ia xingar o Marcelo, mas nem rolou. Não. E outra coisa. Manda pro Dengoso. Nossa, manda pra... Tá com epidemia, hein? É uma boa. Gente, é que eu acabei de gravar o meu primeiro episódio com dengue. Olha que maravilhoso. Mas, eu tô gripadão também, cara. Tô ferrado. Vocês são maravilhosos, nós os amamos. Estaremos esperando vocês no domingo, dia 4. Isso aí. Um grande abraço e até mais.